Era a pessoa mais doente que eu conhecia. E tem 15 anos que eu não tenho nenhuma dor de garganta, um espirro, não tenho um dia mal. Eu reverti tudo e eu sou convicto que eu vou viver até os 100. O que acontece? A gente tá comendo comida cozida tem 10 mil anos, fato. Cada vez mais frequente grãos e proteína animal, etc. E cada vez em maior quantidade. Mas o organismo humano, anatomia, fisiologia, bioquímica, genética, é tudo frugívoro ainda. A gente ainda é refém do nosso sistema do homem das cavernas, por exemplo. A gente ainda é esse cara. Ainda é esse cara. A evolução do genoma humano leva milhares de anos. Não é 10 mil anos, 50 mil anos, é 100 mil, 1 milhão de anos para mudar alguma coisa. Mas então, as pessoas que vierem daqui 1 milhão de anos, se a gente mantiver o jeito que a gente tá fazendo agora, vão se acostumar a comer do jeito que a gente come hoje, que nos deixa doentes? Exatamente, excelente pergunta. Que aí você tem que analisar os dados e realmente a gente não tem dados para embasar. Mas teve um cientista chamado... Vários cientistas já estudaram isso, mas um deles foi o mais famoso, Franz M. Pottinger. Ou seja, um médico que pegou e viu que comida cozida fazia os gatos mais doentes. Ele alimentava a mesma carne para os gatos. Só que crua ou cozida, os gatos ficavam mais doentes, com vários problemas de saúde. Aí ele fez um estudo por mais de 10 anos, dividiu gatos em 4 grupos. Um gato só comia comida crua, um grupo só comia comida crua, o outro comia comida cozida, o outro comia já cozida um pouco mais refinada, e o outro já comia muito refinado e muito cozido. Os 200 gatos no grupo de comida crua, 250, eram extremamente saudáveis, dóceis aos cientistas, reproduziam muito fácil e eram fortes, o tamanho de osso, o crânio, tudo era diferente, mais saudável. Os gatos com comida cozida já começavam a apresentar algumas alterações, mas poucas, não era muito. Os do terceiro grupo já apresentavam mais alterações patológicas e do quarto grupo era tipo um Deus nos acuda. Ou seja, eles eram mais doentes em termos de doenças de vermes, doenças neurológicas, todo tipo de doença que a gente vê em ser humano. Ele falou que ele conseguia reproduzir em gatos só cozinhando os alimentos deles cada vez mais. E aí que ele foi o pai da epigenética transgeracional. O que é esse nome bonito, feio, grande? Epigenética acima da genética. Ou seja, é o que faz os seus genes serem expressos. Porque genética hoje em dia a gente sabe que não é praticamente nada. Você pode ter um gene para o câncer de mama, mas se você não come alimentos errados, se você vive de uma forma correta, a expressão dos genes são feitas de forma, por exemplo, oncogenes, como a gente chama, os genes do câncer. Você tem oncogenes que proliferam câncer e oncogenes que protegem do câncer. Então uma dieta plant-based pode infra- e supra-regular 500 oncogenes em 3 meses. Ou seja, uma pessoa que adota uma dieta baseada em plantas liga 50 genes de proteção do câncer e desliga 450 genes de promoção do câncer em apenas 3 meses. Então tu pode ter os genes de uma doença X, mas se tu não tiver hábitos que ativem esse gene, ele não vai ser ativado e entrar em ação. É como uma lâmpada. Você não aperta o interruptor dela, vai ficar para sempre desligado. Então, meu pai tinha diabetes. Seu pai tinha diabetes e ele te passou os péssimos hábitos que geraram a diabetes dele e você mantém os péssimos hábitos que geraram a diabetes dele, por isso que você tem diabetes também. Não é por causa da culpa do seu pai, dos seus genes. Entende? Óbvio, a epigenética transgeracional, aí como o Pottinger mostrou, a epigenética transgeracional passa para a próxima geração. Então os gatos, quando eles comiam comida muito industrializada, eles não só ficavam mais fracos nessa geração, mas como os filhos deles nasciam com mais problemas de saúde. Não resistência, mas problemas. Exatamente. E eram mais fracos a cada geração. Chegava na terceira geração, os ossos eram frágeis, muito frágil, tipo osteoporose. A capacidade reprodutiva deles, muitos natimortos, ou seja, os bebês nasciam mortos, ou a mãe morria durante a gravidez, ou eles não conseguiam mais engravidar e reproduzir. As fezes deles não serviam para adubar as plantas. As plantas que eram adubadas com as fezes dos gatos que comiam comida industrializada morriam. E todo outro tipo de doença, neurológica, motora, sabe, gastrointestinal, os gatos eram agressivos, né? Até alterações comportamentais. E obviamente tamanho de crânio, tudo era reduzido. Os gatos eram menores e mais fracos. E é o que a gente vê hoje em dia. Não sei se você já percebeu gente de roça.
Eu, por exemplo, fui alimentado a leite em pó, um monte de coisa industrializada, não vou falar os nomes. Pode falar, tem problema. Pode falar? Pode falar. Danoninho, fritura, McDonald's. Minha estrutura óssea sempre foi fina, desde pequeno. Meu pai tinha uma estrutura óssea que parecia um gorila, mas era imigrante do espírito, imigrante italiano, que abordaram no Espírito Santo. Era agricultura de subsistência. O bichinho não tinha luz, não viu luz até os 20 anos de idade. Então era lampião, ia dormir 7 horas da noite. Não tinha luz, não tinha comida industrializada, não tinha agrotóxico, não tinha nada. Mamou até os 6 anos de idade, que é o natural para civilizações primitivas e primatas antropóides. E era impressionante a capacidade neurológica, anatômica, tudo dele. Ele era mais sinistro que qualquer uma pessoa que eu conheço. E vai ver os senhorizinhos que plantam lá em Saquarema, onde eu compro minhas frutas. São uns caras, às vezes, pequenos, mas tem uma mão de gorila, que um dedo de um tamanho... Aí você vê, a gente tá cada vez mais degenerando. A gente pode falar... então as pessoas vão se adaptar à comida cozida e vão se adaptar e vão... Ficar forte de novo. Não. A gente só tem visto aumento da incidência de doenças. Por exemplo, ciência da reprodução. Cada vez mais tem que ser comum inseminação artificial, porque o ser humano, antigamente, mulher não precisava nem fazer sexo, que já engravidava. Mal tocou, já tá grávida. Hoje em dia tem que fazer o quê? Faz sexo. Posição diferente, fica com as pernas pra cima. Inseminação artificial, toma nutriente, faz 1000 coisas pra tentar engravidar. Como é que a gente chegou até aqui? Se o cozimento e a carne ela foi inserida no ser humano naquele momento de urgência da era glacial, aí passou essa era, o ser humano levou esse hábito adiante e foi piorando ele, aumentando a constância dele, né? Por que ele levou esse hábito que não é bom pra ele? A gente nunca percebeu que não era bom? Exatamente. A gente não tem dado científico. E tudo indica que doença não é algo natural. Não é algo que deveria acontecer. Eu, particularmente, já fui uma pessoa muito doente. Era diabético, pra fazer 2 cirurgias. Tava todo quebrado por dentro. Quando eu comecei o crudivorismo, o jejuar e o higienismo, né? Essa ciência da saúde. Comecei a viver dessa forma muito saudável. Era a pessoa mais doente que eu conhecia. E tem 15 anos que eu não tenho nenhuma dor de garganta, um espirro, não tenho um dia mal. Eu reverti tudo e eu sou convicto que eu vou viver até os 100, 120 anos e morrer saudável. Ou seja, você vai para os Hunza, uma civilização famosa no norte do Paquistão que era falada Shangri-La. Ou seja, eles conseguiam parar o envelhecimento. Teve Alexander Leaf, um médico pago pela National Geographic, para ir estudar essas civilizações longevas na década de 70, antes da gente nomeá-las Blue Zones através do Dan Budner, que foi um outro pesquisador. Blue Zones são áreas onde as pessoas são saudáveis, é isso? Exatamente, são as zonas azuis, são as áreas do globo onde tem maior centenários e menor incidência dessas doenças crônicas. Tá. E são civilizações de camponeses, né? Os caras não têm acesso à industrialização e tudo que a gente tem. E aí o que acontece? Doença, na minha opinião, não é mais algo natural. É algo induzido por falta de necessidades biológicas. Ou seja, é que nem uma planta. Eu plantei lá em casa bananeiras e macieiras. As maçãs morrem, as bananas crescem. Você vai para Portugal, você planta as mesmas bananas e macieiras, a banana cresce e não dá banana, a maçã prolifera e dá muita maçã. São necessidades biológicas. Seres humanos não são plantas, mas a gente tem o mesmo conceito biológico. Se você não fornece essas necessidades biológicas, o organismo morre. Se você fornece elas em pequenas quantidades, você consegue sobreviver, mas você não consegue prosperar. Entende? Então, os seres humanos não perceberam que estão, desde que começaram a viver de comer qualquer coisa, sobrevivendo e não prosperando. E aí que entra a coisa. Porque começou a aparecer doenças, por quê? São deficiências nutricionais, deficiências de necessidades biológicas. De vitamina D, de vitamina C. A gente sabe que um primata, por exemplo, consome 10 vezes mais vitamina C do que o RDA. As DRIs, que são as recomendações dietéticas diárias. Dietary Reference Intake e Recommended Dietary Allowances. Então, já teve uma primatóloga falando, a Catherine Milton, uma primatóloga falando famosa. Será que não é estranho isso? Será que não faz alguma importância desses primatas consumirem 10 vezes mais um tipo de nutriente, 10 vezes mais... Tipo, um chimpanzé come em torno de 120 gramas de fibra ao dia. As pessoas normais comem em torno de 16 gramas de fibra ao dia. Será que isso não tem diferença? A ciência tem cada vez mais mostrado que tem diferença. A ciência da microbiota
existem 37 milhões de micro-organismos no nosso intestino e elas são alimentadas pela fibra que a gente come. Então é muita coisa que a gente não entende, mas o ser humano desde então está sobrevivendo. E apareceram várias doenças desde então. Zoonoses, que são doenças passadas de animais para seres humanos, com a mudança do período que a gente chama de período neolítico. Ou seja, a gente vivia de forma arbórea, em cima das árvores, e comendo primariamente frutos e vegetais, que são o que as árvores dão. E aí a gente teve essa queda do homem, né, que a mitologia grega sugere que é a queda a saída do paraíso para a civilização cristã, mas para a mitologia grega seria a queda da Era Dourada para a Era de Prata. E aí com essa queda a gente começou a parar de comer o que a gente era feito para comer e começou a cozinhar e começou a comer grãos e muita proteína animal. E isso tem proporções de macro e micronutrientes inadequadas para nossa evolução. E aí o próprio cérebro humano, nos últimos 30 mil anos ou 50 mil anos, encolheu. Ele estava numa vertente sempre de crescimento cada vez mais e começou a encolher. Mas como é que a gente explica a evolução do ser humano como um todo, como a sociedade, a tecnologia, tudo que a gente inventou de diferente dos caras do passado? Genial. O quê? Provavelmente a fruta e esse estilo de vida extremamente saudável evolui o nosso cérebro. E o corpo humano é uma máquina impressionante, muito resiliente. E aí, quando a gente desenvolveu a agricultura, né, de grãos, a gente permitiu essa afluência de capital. Porque o grão ele pode ser estocado, como a gente estava até falando antes aqui. Você pode estocar o grão e aí o que acontece? 10 pessoas que trabalham no plantio, estocam o grão e cozinham o grão. E as outras pessoas desenvolvem profissões. Músicos, artistas e qualquer coisa que era do gênero há 10 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, quando a gente começou a desenvolver o dinheiro. Entende? Então, assim, isso é até a teoria do Jared Diamond, um antropólogo famoso que tem um documentário para National Geographic, Guns, Germs and Steel, que dá para entender o que aconteceu pra gente desenvolver a civilização que era hoje. Mas, na verdade...